Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse canal, e aqui hoje você vai saber tudo o que você precisa sobre seguro de vida. Será que seguro é realmente um bom produto? Será que é para você ou não? Quais são as possibilidades desse tipo de produto financeiro e a importância dele num bom planejamento financeiro? É claro que eu não vou fazer isso sozinho, eu convidei o Marcelo, um cara que sabe tudo sobre o assunto, e ele vai falar para você tintim por tintim tudo que você sempre quis saber e ninguém ainda te disse. E aí, Marcelo, beleza, cara? Tudo bem aí com você? Beleza, Rafael. Muito feliz de poder bater esse papo contigo hoje, cara. A gente aprendendo aí a utilizar essas ferramentas online, né? E facilitar tanto a nossa vida. Exatamente, tem que aproveitar, né? Aproveitar o que a gente tem de recurso aí para trabalhar nesse momento, né? Para não parar, né? Continuar aí fazendo o trabalho de levar conhecimento para as pessoas, né? E hoje a gente vai fazer um bate-papo muito importante aqui, porque eu falo que sempre no meu trabalho, né? A pessoa, às vezes ela considera a família importante, muitas coisas ela fala que é importante, mas ela não tem, por exemplo, um seguro de vida, ou não necessariamente seguro de vida, mas produtos que trazem tranquilidade para essas pessoas, né? E eu vejo que isso é uma questão, às vezes, muito cultural também, e também, às vezes, a falta de conhecimento, né? A pessoa pensa, por exemplo, não, mas eu vou ter um produto que eu não vou usar, né? Mas será que esse produto eu realmente não vou usar, né? Porque ela não conhece as coberturas ou aquilo que ela pode ter de benefício no negócio. Então, Marcelo, eu queria primeiro que você se apresentasse rapidamente, né? Fala aí quem é você e depois a gente entrar nesse assunto, né? Qual que é a importância da proteção financeira? E o que o mercado tem para oferecer para as pessoas de benefício, assim? O que isso pode trazer de benefício para quem está assistindo a gente? Legal, Rafael. Bom, eu sou Marcelo, né? Tenho 38 anos. Eu atuei no mercado corporativo quase que a minha vida inteira. Então, trabalhei em grandes corporações, como a BR Malls. Trabalhei na parte financeira e na parte de operação dessas empresas, principalmente no mercado, no segmento onde existem aí uma gestão de muitas pessoas, de grandes recursos financeiros. Então, eu consegui construir uma carreira muito legal no sentido de trabalhar forte assim, essa parte de orçamento, de custos, de investimento, né? Mas sempre pensando nas empresas, né? E aí eu vi, Rafael, assim como você, é, que as pessoas elas não cuidavam muito bem das próprias finanças, né? Da mesma forma que eu também não cuidava muito bem das minhas finanças. E aí eu vi uma oportunidade nesse sentido e decidi investir tempo, estudar bastante sobre esse assunto, né? E aí me especializei, principalmente nessa parte de investimentos e proteção financeira. Então, eu atuo nesse mercado, no segmento de seguros, já desde 2016. Trabalhei já em grandes companhias também desse setor, então eu tenho conhecimento muito específico quando a gente fala de seguro de vida, planejamento tributário, processo de cessão. Atualmente eu atuo um pouco mais com mais independência, né? Então, hoje eu não tenho uma só companhia que eu atuo, tenho liberdade, então eu atuo com as grandes companhias que oferecem esse tipo de produto para os meus clientes, né? Ah, Você falou também, acho que é importante eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou casado, tenho dois filhos e eu comecei por mim já esse trabalho de planejamento financeiro, pensando também na proteção financeira. Então, quando eu comecei a atuar nesse mercado em 2016, acho que o primeiro cliente, né, o primeiro usuário desse produto foi eu mesmo, né? E eu me lembro muito bem, Rafael, que a decisão de proteger a minha família, proteger a minha finança, ela veio junto com um imprevisto que eu tive na empresa que eu trabalhava. Eu era responsável pela área de operações de um grande shopping na nossa região e teve um acidente lá e eu estava nesse acidente e aí eu percebi que eu poderia muito bem perder a minha condição de produzir, né? Que era naquele momento muito importante para mim. Então, eu fiz uma reflexão comigo mesmo, né? Poxa vida, se eu perdesse a minha condição de produzir, como é que ficaria a minha família?
como é que ficaria o meu futuro, eu passaria a ser dependente financeiro da minha própria família, né? Eu seria, na verdade, alguém que traria um problema para minha família. Então, eu achei por bem tomar a decisão e rever mesmo tudo aquilo que era garantia financeira naquele momento onde eu estava atuando naquela empresa. E eu tomei a decisão de começar por mim mesmo esse planejamento financeiro. Muito interessante. E é interessante também pensar o seguinte, porque na minha trajetória lá do banco, eu conheço dois públicos, né? Então tem aquele público que fala assim, cara, eu não vou fazer seguro porque acho que é bobeira ou porque acho que eu tenho que pagar esse negócio e então não faz mesmo. Mas essas pessoas, eu já vi muitos casos, cara. A pessoa às vezes acontece um imprevisto na família, tá perdida, a família tá perdida por causa disso. Mas aí tem aquele outro público, cara, eu tenho dinheiro, para que eu vou fazer isso, né? E aí entra outra armadilha também, porque até quem tem dinheiro, peraí, mas é importante eu planejar como é que a gente vai fazer no caso de imprevistos aqui nessa família. Então, eu queria que você falasse para mim e para quem está ouvindo a gente, mais focado no como é que é, para quem que é esse tipo de produto de proteção? Primeiro, que produto é esse, né? De que a gente está falando aqui, né? Seguro de vida, previdência, o que que é isso? E para quem que é isso, né? Em que casos isso é importante? Legal, Rafael, boa pergunta. Bom, todo mundo, eu acredito que todo mundo merece algum nível de garantia, né? É óbvio que cada um tem a sua necessidade. A gente estava conversando, a minha necessidade naquele momento, eu era mais jovem, não tinha filhos, né? Então, assim, quando eu via o meu risco, eu enxergava em mim a possibilidade de perder a minha condição de produzir, né, de forma temporária ou definitiva. Então, esse produto, para mim, naquele momento, foi um seguro de vida em vida. Então, se de alguma maneira eu tivesse um diagnóstico de uma doença grave, ou um afastamento por conta de uma doença, ou por conta de um acidente, ou mesmo algo mais grave como a invalidez, a única garantia que eu tinha naquele momento era um seguro de vida que a própria companhia me oferecia, que não resolveria meu problema. O capital segurado não estava dimensionado para uma possível invalidez, né? E eu estou falando não de forma temporária, estou falando de forma definitiva. Imagina um cara de 30 e poucos anos ficar inválido, porque teve um acidente no trabalho. E infelizmente, é isso que a gente observa ainda culturalmente no Brasil, né? As pessoas não estão preparadas para isso, elas acham que isso nunca pode acontecer com elas. E acontece, Rafael, existe estatística, né? Hoje no Brasil, mais de 1% da população brasileira está inválida por conta de acidente de automóvel. Estamos falando de um risco, que é acidente de automóvel. Imagina no nosso dia a dia quantos outros riscos estão envolvidos, né? Então, naquele momento, a minha condição de risco era eu perder a minha produtividade. Com o tempo, a minha vida mudou. Então, eu tive filhos, o meu padrão de vida aumentou. Então, eu constantemente eu tenho que rever as minhas garantias. Principalmente porque eu passei a ter responsabilidade financeira. Eu tenho os meus herdeiros, eu tenho filhos que dependem financeiramente de mim. Meu padrão de vida aumentou. Então, o profissional que analisa o risco, ele tem que ter essa habilidade de ver que o cliente dele, né, ele não tem sempre aquele mesmo formato de vida, as coisas vão mudando. E o seguro de vida, ele também é flexível. Então, ele passa a proteger outros riscos, né? Então, por isso que eu falo, é muito importante que alguém, um especialista, cuide disso para mim. Então, a minha pólice de seguro, não sou eu quem cuida disso, eu tenho lá o meu consultor. E sempre que percebe que a minha realidade financeira mudou, as minhas responsabilidades mudaram, eu chamo ele para conversar, ele faz uma revisão da minha pólice. Muito importante isso que você falou, até porque esse termo que você usou eu achei bem legal mesmo, seguro de vida em vida. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou pagar isso que não é para mim, né? Mas aí é que eu penso que entra aquela questão. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, por exemplo, seguro de vida em vida, talvez, pô, se eu fosse solteiro, sozinho, eu queria manter a minha renda. Então, seguro de vida em vida.
Se eu tenho família, também é muito importante, porque se eu perder a minha renda, minha família vai precisar da renda. Mas aí, cada pessoa, cada caso é um caso, mas eu penso que é importante, assim, os níveis de proteção, né? Então, a gente tem quais são os níveis de proteção. No caso do seguro de vida em vida, é para a própria pessoa usufruir em vida, caso ela perca a capacidade de renda, né? E quais são Perfeito. as outras possibilidades, assim, desse tipo de negócio? Tá. Então, vamos pensar numa pessoa, num indivíduo que é jovem e solteiro, né? Independente da condição financeira dele. Tem pessoas que estão, eu tenho clientes que estão começando a carreira agora, que acabaram de se formar, né? Mas eles merecem algum nível de garantia. Imagina essa pessoa, o período de produção que essa pessoa ainda tem pela frente. Então, a gente precisa entender que muita coisa pode acontecer com essa pessoa no meio do caminho. Então, para a pessoa com esse perfil, que está começando a carreira, mas que já está em alta atividade, a gente tem que pensar em duas situações. Primeiro, essa pessoa ela é autônoma ou essa pessoa ela tem um contrato de trabalho? Ela é um CLT. Então, a gente tem que pensar em garantias para cada tipo de trabalho, né? Para cada tipo de profissão. Essa pessoa, caso ela seja autônoma, você concorda comigo que o risco dela é muito maior. Risco no sentido de garantias, né? Essa pessoa não contribui com o INSS, essa pessoa não tem um FGTS. Então, a gente tem que pensar num planejamento que contempla esse tipo de garantia que ela não consegue contratar, que ela não tem do Estado, né? Então, essa pessoa basicamente vai contratar um seguro que, numa situação adversa, por exemplo, o cara é um representante de uma indústria farmacêutica. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer outro setor. Essa pessoa, caso poxa vida, ela está jogando uma bola, está fazendo um esporte e ela rompeu um ligamento do joelho. Estou te falando de coisas que acontecem muito, né? Aí imagine que as pessoas que estão escutando a gente sabem disso. Essa pessoa rompeu o ligamento do joelho. Nós estamos falando de pelo menos 45 dias afastado, né? Então é muito importante que eu dê uma garantia para essa pessoa, onde durante esses 45 dias ela continue sendo remunerada para poder manter o padrão de vida dela, os compromissos financeiros que essa pessoa já fez. Então, existe esse seguro que durante esse afastamento, mesmo que eu esteja em casa, eu tenha a minha renda garantida, né? Estou falando de algo mais simples, Rafael. Pode ser que essa pessoa, que infelizmente isso cada vez mais próximo da gente, tem um diagnóstico de uma doença, né? E aí, um câncer, por exemplo, hoje cada vez mais pessoas têm tido câncer, a gente percebe o hospital do câncer daqui de Uberlândia, ele aumentou o número de atendimento em 30%, e pessoas mais jovens têm tido câncer, né? E aí, muito provavelmente, essa pessoa vai ficar 6 meses afastada fazendo um tratamento. Aí nós estamos falando de algo que tem uma gravidade maior do que um afastamento de um acidente durante o esporte. E aí, para ser bem honesto, quando a pessoa tem uma condição financeira melhor nessa situação, o tratamento, o retorno é muito mais rápido. Hoje, quando você tem um recurso financeiro disponível, você vai tratar onde tem o melhor recurso possível. Né? Hoje você vai para São Paulo, lá já está muito mais avançado, os hospitais têm mais recursos, têm mais equipamento, têm mais medicamento. Então, eu vou pegar esse recurso que eu recebi da companhia, da seguradora, e vou investir nisso. Porque a minha chance de sobrevivência é muito maior. E pode ser, Rafael, igual alguns clientes meus já aconteceu isso. Por conta de um diagnóstico, por exemplo, de um AVC. Esse AVC, ele pode me gerar uma consequência, que é uma invalidez. Aí eu estou falando assim, a pessoa, além do diagnóstico de uma doença grave, ainda teve uma consequência, a pessoa ficou de cadeira de roda. Então, essa pessoa perdeu de forma definitiva a sua condição de produzir. Então, seguro, a gente tem que pensar nessas possibilidades, inclusive as mais graves, né? Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa jovem, em alta atividade,
que pode perder a sua capacidade de produzir. Então, eu não posso ser irresponsável e não pensar em todas essas situações. E tudo isso, Rafael, depende do perfil, da necessidade e do momento daquela pessoa, né? Então, basicamente, o trabalho que eu faço é de estudar mesmo as possibilidades de risco e a gente poder mesmo blindar cada um daqueles riscos, trazendo ou levando para aquela pessoa essas garantias financeiras. Muito importante, cara. Agora o que faria assim? Porque, por exemplo, eu vejo que não sei se isso é coisa do Brasil só, mas é cultural isso, né? Cara, mas olha aqui, né? 35 anos, saudável, tá tudo bem, né? Isso não acontece comigo, né? E como é que a gente pode vencer isso? Isso eu penso que é um grande desafio, porque inclusive, eu já compartilhei com você, eu acho isso, eu ouvia muito lá no meu trabalho no banco, né, vendendo seguro de vida também, lá quando eu fazia isso. Ah, cerveja do Ricardão, né? Seguro de vida na cabeça da pessoa era isso, vou deixar dinheiro para quê, né? Então, mas isso eu penso que tem a ver muito com valores mesmo, com a falta de consciência do valor, a pessoa, eu não sei o que é importante para mim, porque quando a pessoa coloca o que é importante, ela já se conecta, e é interessante, eu gosto de falar sempre isso, o que é uma vida rica, né? Uma vida rica é uma vida congruente. Então, cara, eu falei que a minha família é importante, eu falei que tal coisa é importante para mim, por que que eu só compro sapato, né? A pessoa só compra, gasta o dinheiro tudo com uma coisa, é tipo assim, eu falo que uma coisa é importante, mas eu não tenho objetivo. A minha família é importante, mas eu não tenho um objetivo de viajar com a família ou de fazer alguma coisa com a família. Eu só compro sapato, eu só gasto com cerveja, eu só gasto dinheiro com coisas que não são importantes. E aí a gente percebe claramente, cara, tá vendo por que você não tem qualidade de vida? Porque você não está tendo uma vida congruente. É basicamente isso. E essa questão da proteção. Isso é muito importante, porque isso traz essa questão dar valor àquilo que realmente importa, que na verdade não é pelo dinheiro em si, né? Eu penso que não é pelo dinheiro em si. A maioria das pessoas, elas não querem ter o dinheiro pelo dinheiro. Eu quero ter o dinheiro porque eu quero ter tranquilidade na minha vida, eu quero ter dinheiro porque eu quero viajar, porque eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? Então, e pensando nessa questão da proteção, tanto individual quanto para a família, isso fica muito maior ainda. Bom, beleza. E falando um pouco mais, você falou mais focado em jovem, né? E nessa questão de eu perdi a renda, então eu vou ter um benefício para mim. E agora falando um pouco mais da proteção em relação à família em si, tipo aquilo que eu posso deixar, e também em relação a quanto custa isso, né? Porque às vezes a pessoa está falando, ah, nossa, mas eu já tenho noção, né? De que tipo assim, se eu pegar uma cobertura de um seguro e quanto eu pago por mês, eu levaria séculos aí para acumular aquele recurso, né, que realmente é barato. Mas fala um pouco para a gente sobre isso aí. Então, Rafael, como a gente estava dizendo, essa questão do planejamento familiar, né? Isso é muito importante. Então, assim, os economistas recomendam que a gente tenha, dentro do nosso planejamento familiar, alguns pilares, né? Por exemplo, a gente fala muito da questão da reserva de emergência. É importante que eu tenha uma reserva de emergência. E pode ser que eu perca meu emprego durante um período. Isso é possível acontecer com qualquer um de nós, né? Ou mesmo, poxa vida, me aparece uma boa oportunidade financeira e eu tenho recursos para poder aproveitar essa oportunidade. Então, essa questão é muito importante. Agora, quando a gente fala de risco, você sabe muito bem, as pessoas quando compram o carro, a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer o seguro do carro. Mas antigamente, Rafael, isso não era assim. As pessoas não faziam seguro de carro. Então, em algum momento, as pessoas entenderam que o risco de eu perder meu carro existe. Então, por que não eu fazer um seguro? Esse seguro cabe dentro do meu orçamento? Então, em algum momento da nossa história, fazer seguro do carro virou uma coisa importante. E eu posso dizer que, recentemente, o valor dos prêmios pagos em seguros de vida passou o valor de prêmios pagos em seguros de automóveis. Então, assim, as pessoas já estão começando a mudar a sua consciência. E por que elas estão mudando a consciência? Porque, como eu, existem outros profissionais que têm feito esse trabalho de mudança de consciência. Aí você me perguntou, Marcelo, e para a família, né? Assim, o pai de família, que eu posso dizer que a maioria da população brasileira tem esse perfil, né? Famílias com filhos
que dependem da renda do pai. Essa é a maioria. Obviamente, as mulheres têm feito muito parte do orçamento doméstico, né? Então, na sua casa, na minha casa, hoje eu dependo da receita da minha esposa, da remuneração da minha esposa. Hoje faz parte do nosso orçamento. Mas, pensando numa possibilidade onde o pai de família é o responsável integral pelo orçamento da casa. Nessa situação, qual é o meu trabalho? Eu primeiro preciso avaliar qual que é o risco desse pai de família, qual que é a profissão dele, né? Nós estamos falando, o cara pode ser piloto de avião, o cara pode ser corredor de Fórmula 1, enfim, tem tanta profissão que poderia citar aqui de altíssimo risco. Eu tenho cliente que é policial civil, policial rodoviário, então imagina o risco dessa pessoa. E tenho empresários que têm profissões mais convencionais, e tem pessoas que trabalham para empresas. Então, assim, mas todas elas existe o mesmo risco, que é o risco de uma ausência. Essa pessoa pode, infelizmente, por algum motivo, por uma morte natural, uma morte acidental, se ausentar. Então, é importante, quando a gente pensa numa composição financeira, numa possível ausência, eu preciso entender qual que é a responsabilidade financeira daquela pessoa no orçamento do lar. E quando a gente fala disso, Rafael, a gente percebe que a pessoa não pensa nisso. As pessoas não fazem essas contas. Quando eu pergunto para a pessoa quanto você gasta por mês, dificilmente a pessoa já tem uma resposta pronta para me dar, né? Aí, como você, a gente tem que perguntar, cara, qual que é o valor da prestação do seu imóvel, do seu carro, conta de energia, conta de luz. Então, acaba que a gente ajuda mesmo a pessoa a entender o tamanho do seu orçamento, né? E depois que a gente entendeu o tamanho do orçamento, a gente tem que construir uma proteção nesse sentido. No caso de uma ausência, esse seguro ele tem que compensar a ausência dessa pessoa. E muito mais do que isso. Por quanto tempo? No meu caso, eu tenho filhos menores de 6 anos. Então, eu preciso, pelo menos, a minha garantia, ela tem que atender pelo menos mais 20 anos, pensando na independência financeira dos meus filhos. Então, pelo menos a educação deles eu tenho que deixar garantida. Então, e isso custa muito caro, a gente sabe muito bem disso. E aí, Rafael, a gente não sabe se vai morrer naturalmente ou acidentalmente. Então, a composição dessa garantia, ela tem que ser muito bem feita, né? A gente sabe muito bem que uma morte natural, querendo ou não, ela pode ser melhor preparada, né? Diferente de uma morte acidental, não está no radar, né? Isso acontece. E aí, o impacto financeiro diante de um acidente é muito maior. Então, obviamente, a garantia diante desse risco também tem que ser maior. Muito massa. E assim, eu penso o seguinte, é começar do começo, né? Porque às vezes a pessoa tipo assim, já de tanta informação, ela já tá pensando, nossa, mas isso é muito complicado, é muito avançado, é muito. Cara, se eu não tenho nada, eu faço uma coisa pequena, entendeu? Talvez eu vou fazer um seguro que cobre um funeral, por exemplo. Se a pessoa não tem nenhuma reserva, né? Porque eu penso que um dos principais benefícios, inclusive, do seguro, de um seguro, é a facilidade, obviamente, dependendo da forma de que tem que ser contratado da forma correta, para depois, quando você for precisar dele, você usar, mas é essa facilidade de acessar o recurso, que pode parecer complicado em alguns casos, mas é muito mais fácil do que a pessoa, tipo assim, o carro que a pessoa deixou vender aquilo, inventário, por exemplo, né? Então é muito mais fácil você receber uma indenização do que você fazer qualquer tipo de outro negócio nesse sentido, quando eu estou falando de sucessão, né? Falando de Claro. sucessão. Inclusive, o recurso ele pode ser usado até na preparação da sucessão, porque tem muitas famílias que têm patrimônio, algum patrimônio, imobilizado, mas não tem recurso nem para fazer um inventário, por exemplo, para organizar essas questões aí depois. Perfeito, eu acho que a gente falou bastante aqui, a gente deu uma visão geral do que a gente queria, né? Trazer essa visão do. Eu penso que o principal objetivo aqui cara, eu tenho que pensar nisso. Essa consciência, né? Será que eu já tenho isso ou não? Será que eu já tenho uma proteção e que tanto eu estou protegido ou não? E é interessante, porque eu gosto de falar muito isso, né? Eu falo primeiro para mim. Então, eu falando aqui, eu estou pensando na minha vida, né? E depois eu falo para as pessoas que assistem meu canal.
Eu queria só que você deixasse uma mensagem final, se você tiver algo para dizer, se quiser falar algo em relação ao seu próprio trabalho mesmo, ou alguma mensagem para quem está ouvindo a gente, e a gente encerra aqui. Legal. Bom, cara, a gente tem vivido dias de dúvida, né? Acho que essa pandemia tem mexido aqui com o nosso jeito de trabalho, nosso jeito de relacionar, né? E, obviamente, esse tipo de situação nos deixa um pouco mais sensíveis a algumas possibilidades, né? Então, o recado que eu quero deixar é que a gente possa aproveitar mesmo esse momento de reflexão e realmente entender aquilo que é importante na nossa vida, né? O que é mais importante na nossa vida, né? E aí você falou muito bem, Rafael, às vezes as pessoas priorizam algumas coisas que não são importantes, né? Então, poxa vida, você me perguntou em relação a custo, quanto custa isso? Eu posso te ser bem honesto, na maioria das vezes, custa 2 pizzas por mês. E é essa reflexão que eu tenho feito com alguns clientes. Você deixaria de comprar 2 pizzas por mês pensando numa proteção para sua família, caso aconteça algum imprevisto? Obviamente, dependendo do que você falou também, que é a questão de processo de sucessão, já pensou num quadro societário, caso um dos sócios se ausente, o impacto que pode causar no negócio, né? A gente vê muitas empresas aí que não dão conta de dar a sua continuidade mesmo, por conta do ausente de um dos sócios, por conta da importância dele na atividade. Então, são decisões que às vezes a gente fica adiando, né? Então, eu acho muito importante que, para quem está escutando aqui, quem está acompanhando o seu canal, coloque como prioridade no seu planejamento financeiro falar de seguro. E seguro não é um produto ruim, é um produto muito inteligente, como você mesmo falou, Rafael, é um produto livre de imposto. Então, assim, a minha família, os meus sócios, o meu negócio vai receber uma liquidez livre de impostos, né? Que produto financeiro hoje que te dá essa possibilidade? Ele é um produto também que ele é impenhorável, inalienável. Então, assim, caso eu, como sócio do meu negócio, eu, como empresário, tenho um processo trabalhista, um processo judicial, esse é um produto que deixa o meu negócio, a minha família blindada, porque ninguém pode ter acesso juridicamente a esse tipo de recurso. Então, é uma forma muito inteligente de defender os interesses da minha família e dos meus negócios. Quero te convidar, viu, Rafael, os seus seguidores aí do seu canal para poder conversar sobre isso. Acho que todo mundo merece ter acesso à informação. E te agradecer mais uma vez aí pelo convite. Me coloca à disposição aí, sempre que for possível, falar desse assunto. Estou pronto para poder te atender aqui. Muito obrigado. Top demais, valeu demais. E eu penso que isso que é muito importante, né, cara? Assim, é terceirizar o risco, né? Terceirizar o risco. Eu não vou ficar preocupado com isso, eu terceirizo, porque às vezes a pessoa tem aquela visão, nossa, mas e se eu cancelar, eu perco o que eu já paguei? Não. Você terceirizou o risco pelo tempo que você quis pagar. E aí, naquele momento, pô, se você tivesse qualquer, né? Então eu pago pelo tempo da cobertura. Beleza, então, Marcelo, muito obrigado aí, cara. Valeu demais esse bate-papo. Eu penso que logo a gente vai poder trocar muitas ideias pessoalmente, né? Aí a gente pode gravar outros conteúdos, falar mais sobre vários assuntos, aprofundar aí nos temas. E você que está nos assistindo aí, que viu a gente até aqui, coloque seu comentário aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pergunta. Eu vou deixar na descrição também alguns contatos aí para você. E é isso aí, com muito afeto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, até mais, Marcelo. Abraço. Valeu.